O pagamento pelo serviço postal era feito pelo destinatário até a criação do selo postal, em maio de 1840, na Inglaterra. Essa nova situação inaugurou a reforma postal mundial, alterando, entre outras coisas, o momento do pagamento, que passou a ser de responsabilidade do remetente. O Brasil integrou-se a essa reforma em agosto de 1843, tornando o segundo país a emitir selos. Nessa ocasião, foi lançado o selo Olho de Boi, primeiro selo postal brasileiro, impresso nos valores de 30, 60 e 90 réis. Boa noite! Está começando mais um Curto Circuito e hoje eu converso com Jorge Alberto Coelho, cirurgião plástico e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Clube Filatélico do Brasil, que conta um pouco sobre a história dos selos no Brasil e no mundo. Jorge, seja muito bem-vindo ao Curto Circuito. Como você começou a colecionar os selos postais? Eu comecei a colecionar na data do meu aniversário. Um amigo de meu pai, que era fotógrafo e colecionador, me deu de presente um álbum com alguns selos do Brasil. E aí, tinha 8 anos de idade, me empolguei e comecei, foi aí até hoje. E como um selo, Jorge, pode colaborar para a cultura de um país? Olha, de várias maneiras. Você pode colocar isso na escola pública, ensinar a criança como é que ela vai postar uma carta, como é que ela vai escrever uma carta e outras atividades que ela pode exercer, educacional e cultural. Então você pode transmitir à criança, dentro de um selo, a paisagem do selo, por exemplo, um vulto da história do Brasil. E você então vai fazer com que ela pesquise aquele vulto. Isso vai transmitir cultura e educação. Então é importante a presença da filatelia. Alguns anos atrás, um ministro da comunicação, Ney Braga, conseguiu colocar como ensino facultativo nas escolas públicas. Mas depois, com o tempo, também foi desaparecendo e perdeu. Mas em algumas escolas ainda se utiliza a filatelia como meio de aprendizado e divulgação. E de contar a história do Brasil. E conta a história do Brasil. E Jorge, você que tem mais de 60 anos de filatelista, né, que coleciona selos postais, como é a sua procura pelos selos mais variados, tipos postais, selos não só brasileiros, mas do mundo todo? Você tem leilões no mundo inteiro, né? Então eles emitem os catálogos de leilões e você, através disso, pesquisa. Você está procurando, por exemplo, um olho de boi. Então apareceu um olho de boi aqui no Brasil, no leilão. Então você vai participar, vai ganhar ou não, né? Vai depender do seu lance, né? Mas é através desses comerciantes que se dedicam a isso que nós podemos adquirir as peças filatélicas. Você mencionou o nome Olho de Boi, que foi o primeiro selo brasileiro, e eu gostaria de mostrar para o público que está em casa o que é o Olho de Boi. São esses selos aqui de 30 e 60 réis, que era a moeda da época do Império, não é isso, Jorge? É a moeda do Império. Como você faz o manuseio desse selo? É importante você, quando dá um curso de filatelia, a primeira coisa é fazer com que a pessoa use uma pinça, porque senão você vai pegar o selo, às vezes você pode danificar, até o próprio suor do dedo, tem química, pode também provocar um dano no selo. Então nem uso de luvas, nenhum tipo de... Não, pode, luva pode, você pode usar a luva ou a pinça. Mas o essencial seria a pinça. A pinça é o mais tranquilo, né? Mais fácil de manusear. Alguns selos são muito difíceis, Jorge, de encontrar, devido às suas relevâncias históricas, né? No seu acervo, o que você destacaria como o mais importante e por quê? O mais importante? Eu destacaria uma coisa atual. Em 2000, o Brasil criou o selo personalizado. 2000, o Brasil comemorou os 500 anos do descobrimento, né? Então, esse selo personalizado, você pode botar alguma coisa do lado do selo oficial. E eu coloquei a minha imagem. Então foi a sua foto ao lado... A foto do lado do selo comemorativo dos 500 anos. E esses outros selos que você trouxe pra gente... Aqui eu
também personalizei comemorando os 60 anos de filatelia. Que foi a imagem de Minas Gerais, da bandeira de Minas Gerais e da Sociedade Brasileira de Filatelia. Eu vou mostrar para vocês que estão em casa, essa aqui, ó, essa imagem dos 80 anos da Sociedade Filatélica de Juiz de Fora. Não é um hobby isso não, isso é levado muito a sério, não é, Jorge? Muito, muito. Porque, veja bem, no início você é como se você fosse colecionar figurinha, mas depois você começa a entrar, a pesquisar, e você acaba até que a gente chama o colecionador clássico, né? Que você aí vai pesquisar, vai escrever história, tem história de carimbo, tem história de carta, por exemplo, que caiu de avião e foi salva. Isso tem um valor inestimável. Tem uma carta, por exemplo, do Hindenburgo, do Zeppelin, que caiu, que foi salva, vale mais de 50 mil dólares uma carta dessa. E quais são os selos mais raros hoje que a gente pode encontrar entre os filatelistas? Olha, o mais raro é um selo emitido pelas Ilhas Maurícios, uma colônia inglesa. Esse selo praticamente estava desaparecido. Mas isso foi quando, Jorge? E esse selo apareceu por volta de 1930, mais ou menos. Estava desaparecido. Aí, por coincidência, um menino, mexendo no sótão, achou uma carta com selo e foi vendeu. Só que um expert viu aquilo e adquiriu. E um fato interessante, anos depois, agora, tem uns 10 anos atrás, ou 15, houve um leilão, porque apareceu um segundo selo. Então tinham dois selos. O dono do primeiro selo adquiriu no leilão. Bom, agora ele ficou com dois selos. Sabe o que ele fez? Pegou e botou fogo no selo. Não brinca. Eu digo, pô, mas isso é uma loucura total, né? O cara botou fogo para ser o único dono daquele. Só existe um selo hoje em dia das Ilhas Maurício, que é dele. É o selo mais caro do mundo. E como é feita a confecção do selo, Jorge? Conta pra gente. O selo ele é feito na Casa da Moeda, né? Primeiramente, por exemplo, no Brasil, se faz uma programação, há uma prévia de temas, você bota temas no coisa e tem uma comissão que escolhe esses temas. Mas qualquer pessoa pode sugerir. Entra no site dos Correios e vai lá e dá a sua opinião. Eu quero um selo do Bezerra de Menezes, eu quero um selo do Pelé, eu quero um selo do Pitangui, eu quero um selo... Então, você vai dar a sua opinião, vai emitir lá uma coisa. E então o Correio vai, analisa, dá a entrega para um artista, o artista vai elaborar, vai fazer o desenho, coisa. Ele primeiro faz em tamanho, coisa, depois diminui na dimensão exata do selo. E ele pode ser feito em papel comum, em talho doce, tem chamado talho doce. Talho doce é o nome do papel. É o nome do papel. É um papel mais fino. É um papel mais grosso. Mais grosso. Mais grosso, tá entendendo? Então ele é encaminhado à Casa da Moeda, a Casa da Moeda faz o selo e entrega ao correio para venda. E existe selos em papel moeda também, Jorge? Tem selo em papel moeda também. Você pode fazer o selo. Olha, recentemente fizeram um selo de casca de árvore. E fizeram um selo com aroma também. Mas como assim fazer um selo com casca de um vegetal? E bota uma substância química que vai... Que faz com que o papel vai absorver aquilo, entendeu? E aí você tem o cheiro contínuo daquilo, entendeu? Então fizeram, por exemplo, de lavanda, de uma série de perfumes. Mas como conservar esse tipo de selo, né? Você me disse aí alguns tipos de papéis, teve o papel moeda, o papel talho doce, esse papel com base em vegetal. Como conservar, Jorge? Como que é a forma de conservação desses papéis? O problema no Brasil, nós temos um problema sério, que é a ferrugem, né? Que é uma bactériazinha, um micro-organismo que provoca uma ferrugem. Então, o que se faz? Ou você coloca assim, tipo um classificador, e tem esse coisinha preto aqui que nós chamamos de avide, Deixa eu mostrar que é o protetor
do selo. É esse aqui, não é isso? Isso aí, tá entendendo? E ou o classificador que você pode colocar sem um avide. Ou pode usar também, era muito comum antigamente, por exemplo, se usar assim, ó, em cadernos. Como se fosse um álbum de figurinhas, né? Um álbum de figurinha. Aí você tem isso aqui que a gente chama de charneira. O que é a charneira? Papelzinho verde. Esse papel verde? Que aí você, quer ver, levanta o selo aí que você vai ver. Posso levantar isso aqui? Com a pinça, né? Levanta aí. Aqui, ó. Aí, tá é como se fosse aí você vai um material para colar, digamos assim, o selo, né? Isso foi usado há muito tempo, ainda é usado. Tem colecionadores que ainda usam esse tipo de colagem, né? Uhum. Isso é mais para você botar duplicatas e coisa. Mas, então você tem essas coisas para colocar, né? Você me disse que os selos são feitos de papel, mas existiu algum tipo de selo carimbado antigamente? Não, o selo, você pode colecionar ele novo, chama-se novo, com goma, sem carimbo, ou carimbado. Então, por exemplo, lá fora, no exterior, na Europa, por exemplo, eles preferem o selo sem goma, porque eles acham que deteriora com o tempo. Então, a primeira coisa que eles fazem quando pegam o selo do Brasil é tirar a goma. E o que os selos representam para a história do Brasil? Olha, tem fatos históricos. Por exemplo, tem um selo chamado, a gente chama de Madrugada. Por que Madrugada? Porque ele foi confeccionado entre o fim do Império e o início da República. Então chama-se Madrugada Republicana. E é um selo que tem uma variedade imensa de defeitos. Então, passa a ter um valor, porque se ele tem um defeito qualquer, passa a ter um valor. Eu tenho uma informação aqui de que o olho de boi foi emitido, né, e pensou-se em mais de 6.000 unidades, mas foram impressos somente 1.200 unidades. Isso fez com que o selo se tornasse o selo mais raro e mais caro do Brasil. É isso? É verdade, Jorge? Nem tanto. Tem alguma... Olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui um olho de cabra. Por favor, vamos mostrar para... Agora, esse olho de cabra tem uma coisa interessante. Que é esse selo aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver aí do outro lado. Agora é interessante, ele tem um carimbo vermelho. Isso é raríssimo, um carimbo desse. É um carimbo colorido. Um carimbo colorido, é raríssimo. Esse selo, por exemplo, se for R$600 do olho de cabra, vale mais do que o olho de boi se tiver um carimbo desse. Do olho de cabra, você me disse então que tem o selo olho de boi e olho de cabra. Mas por que esse nome, Jorge, olho de boi? É porque tinha um formato do olho do boi. Se você olhar o olho de boi, vai ver que o formato, copiaram o formato do olho de boi. Daí chamar olho de boi. Assim como o olho de cabra. Também. E olho de gato, tem olho de gato. Tem olho de gato também. A gente faz um rápido intervalo e volta já já com o Culto Circuito, hoje conversando com Jorge Coelho, filatelista. Não saia daí. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com o filatelista juiz forano Jorge Coelho, que fala sobre selos e sua importância histórica e cultural. Jorge, o olho de boi foi o primeiro selo brasileiro, foi criado em 1843, o olho de cabra em 1850 e o olho de gato logo em seguida, por volta de 1853. Isso. O Brasil chegou a fabricar todos esses selos, mas houve algum momento da história do Brasil que o selo foi feito no exterior? Foi. As imagens do Pedro II, foi emitida uma série de selos com a imagem de Pedro II e foram emitidos em Nova York, porque eles queriam um papel especial que não tinha no Brasil. Então mandaram as imagens e os selos foram feitos em Nova York. Mas eles poderiam ter pedido o papel nos Estados Unidos e ter impresso aqui. Porque foi feita uma concorrência, uma licitação e ganhou essa firma de Nova York. Colecionar selos é mais do que um hobby para você? Para mim atualmente é. Bem mais que um hobby. E o que motiva você a colecionar selos ao invés de colecionar outros tipos de objetos? É
pela característica do selo, né, que me atrai, quer dizer, até como médico, a pesquisa, então isso também me encaminha para o selo. E onde que o médico, né, se encaixa no filatelista? Olha, a filatelia me ajudou muito. Em quê? A ver detalhes. Porque você no selo, você, por exemplo, pega aqui, você vai ver um carimbo, às vezes o selo tem um defeito, então você começa a perceber com a visão os defeitos. Então foi o filatelista que interferiu na carreira do médico. Eu começava a ver os sinais característicos de uma doença, entendendo? Eu comecei me ajudou muito também. Entendeu? E detalhe também, porque você começa a ver detalhe. Então, por exemplo, você vê aqui uma carta, né? Por exemplo, aqui, interessante, tem um defeito nessa, quer dizer, um defeito? Uma coisa, não é o defeito. A carta foi colocada no Rio Grande do Sul, está colocado o carimbo de Curitiba. Por que ocorreu isso? Né? Teria que ser de Porto Alegre, né? Tinha que ser Porto Alegre, né? Por quê? Porque ninguém... Aí a gente vai pesquisar o que aconteceu. Jorge, existe muita diferença de selos emitidos no Brasil e em outras partes do mundo? Não, atualmente o Brasil, inclusive a Casa da Moeda Brasileira, está fazendo selo para o Chile, Argentina, Peru, Venezuela, está fazendo selo para... E cada federação da unidade federativa do Brasil, cada estado, existe selos específicos para a história daquele estado, daquela região? Não, aí já você entra numa outra área, é o chamado selo fiscal. O que é o selo fiscal? Selo fiscal, você, por exemplo, tem um documento. Antigamente você, por exemplo, queria registrar que você fez um Guaraná, aqui em Juiz de Fora. Aí tinha um selo que você tinha que colocar na garrafa do Guaraná. Você fabricava um móvel, aí tinha que botar aquele, então era um selo fiscal, entendendo? Você pagava para... E teve na época, também com a efígie de Pedro II, também o selo fiscal para imposto de renda, imposto de consumo. Aí já é uma outra área. Existe, Jorge, alguma revista ou fórum especializado em selos que ajuda na divulgação, na comercialização desses selos postais? Você veja bem, ó, você tem aqui, por exemplo, um catálogo. Esse é o catálogo brasileiro. Então, por aí, você tem todos os selos emitidos no Brasil, desde o primeiro até o último selo. E vai saindo, cada ano sai o catálogo. Esse catálogo eu encontro em qual instituição? Nos Correios? Não, você tem que ir numa casa filatérica, né? Olha aqui, tem vários tipos, desenhos de selos em várias cores, de várias épocas. Porque aí você tem, o catálogo ele passa a ter uma numeração, ele numera o selo, facilita você procurar o selo. Desse catálogo aqui, o que você registra pra gente de importância histórica? Qual que é o mais valioso em importância histórica? Eu estou vendo aqui que tem um selo da propaganda da 4ª Exposição Interamericana de Filatelia, em que tem exatamente o quadro, não dá para você de casa ver, mas tem um quadro do Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga. Tem outros aqui da flora e fauna. O que leva as pessoas de futebol, né, em épocas comemorativas? Então tem gente, aí você vai cair no temático. Então eu gosto de futebol, vou fazer uma temática, futebol. Tem um engenheiro aqui em Juiz de Fora que ele só faz pontes do mundo inteiro. Entendeu? Então ele tem uma coleção fabulosa de selos com pontes. Entendeu? Então você se interessa por aquele tema e passa a colecionar aquilo. E existem tipos de selos diferentes. Você me disse que esse selo aqui, por exemplo, Jorge, deixa eu mostrar para o público novamente. Esse selo é chamado... Pré-cancelado. Pré-cancelado, e esse outro selo aqui ele é chamado... Perfim. Ou perfurado. Por que tem essas diferenças desses selos? O pré-cancelado ele foi criado nos Estados Unidos porque as firmas queriam já botar sua correspondência, então não queria que o funcionário fosse ao correio. Então eles compravam no correio esse selo já indicando os estados da Federação dos Estados Unidos. Então ele colocava aquilo e postava no correio e pronto. O perfurado é a mesma coisa. O perfurado eram firmas. Então, por exemplo, no Brasil tinha o Banco Nacional Ultramarino. Então, ele tinha uma máquina que ele perfurava aquele selo e já botava na carta também, passava direto nos correios.
Existe ainda selos perfurados no Brasil? Não, perfurado foi até 1954, com a série da Bisneta. A Bisneta são os vultos célebres do Brasil, Almirante Tamandaré, Oswaldo Cruz. E aí é que é interessante, por exemplo, Oswaldo Cruz, você vai pesquisar Oswaldo Cruz, aí você vai ver a revolta da vacina, quando no Rio viraram bonde e fizeram Pereira Passos, quer dizer, você vai ver aquela época, né? Conta a história daquela época, Conta a história de uma cidade, como no caso do Rio de Janeiro. O Almirante Tamandaré, a Guerra do Paraguai, é o patrono da Marinha, José Bonifácio, quer dizer, ligado à abolição, à escravatura. Você entra ali, começa a ver aquilo e vou pesquisar isso aqui, vou ver o que é. O Brasil chegou a fabricar selos pré-cancelados, como os Estados Unidos fizeram? Não, o Brasil não. Ele teve, por exemplo, o selo às vezes perdia o valor, ele não queria incinerar o selo, então ele botava um carimbo, vamos supor, valia 10 centavos, ele botava 20 centavos, para atualizar o selo, o porte, está entendendo? Então o Brasil usou esse, mas não pré-cancelado. O que é a diferença de um álbum e de um classificador? O álbum é como se fosse impresso, né? Já vem impresso, entendendo? Aí você coloca o selo naquela figura que já está impressa. O classificador não, você vai colocar o selo separado, você vai organizar da maneira como você quer. Você, como filatelista, prefere o classificador? Olha, eu tenho os dois, eu tenho o álbum, por exemplo, o Brasil meu todo está em álbum. E já os outros eu tenho em classificador. Esse aqui é um classificador. Isso é um classificador. Eu novamente mostro para o público. Tem vários tamanhos, vários tipos. Se você reparar, existem várias fitas, né? De plástico, de celofane também. Os selos condenados e carimbados. Conta pra gente a diferença desses dois tipos de selos, Jorge. Esses selos carimbados, os condenados, por exemplo, tinha uma Tuvalu, Idi Amin Dada, que fez um monte de selo. Quer dizer, então, esses países faziam selo para comercializar. Então, faziam assim emissões absurdas de 8, 10 milhões de selos. Aí, então, a FIP, que é a Federação Internacional de Filatelia, proibiu usar esses selos em coleções. Então, nas exposições, quando você usa um desses selos, você é imediatamente desclassificado. Então, eles dão uma relação dos selos que não podem ser utilizados nas exposições. Mas tem gente que não liga para isso. Não, vou botar. Jorge, a temática brasiliana é a coleção mais indicada, né, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre essa coleção especial brasiliana. Uhum. A brasiliana, veja bem, ela justamente pega coisas assim mais ligadas ao Brasil. Por exemplo, então fizeram do bloco do Emerson Fittipaldi, do Ayrton Senna, quer dizer, então deram um valor aos automobilistas brasileiros, né? E também a esporte, por exemplo, quando o Brasil ganha alguma coisa na Olimpíada. Uma Copa do Mundo. Tem, por exemplo, o salto triplo do Ademar Ferreira da Silva e outras, o Grael a vela, quer dizer, essa brasiliana é interessante, que ela pega, né, os símbolos brasileiros, né? E ela é muito disputada lá fora, né? Eu tenho, por exemplo, perto de uns 180 correspondentes. Correspondentes que vasculham para você. Correspondente é o seguinte, eu mando para ele 50 selos do Brasil e ele me manda 50 selos do Canadá, do país dele. E nisso ele também troca ideias. Olha, como é que é aí o Brasil, você que pergunta. E é muito comum essa troca, Jorge? É muito comum. Sempre teve, desde o início do selo, que você um filatelista mantém correspondência com o outro. Então é importante essa correspondência, porque você vai saber o que está saindo lá fora e ele vai saber. Aí às vezes ele viu um selo bonito, pede aí o Brasil, aí você manda para ele, ele te manda também. Há alguma dificuldade para colecionar selos no Brasil? Olha,
Depende do que você queira fazer. Eu aconselho a começar devagarinho e na base. Escolhe um tema, né? Ou coleciona selo comemorativo do Brasil. Escolhe um tema, esporte. Começa devagarinho. Porque se você, por exemplo, querer começar com o Império, aí você tem que ter muito dinheiro para encarar uma coleção dessa. Existe algum tipo de regra, Jorge, para filatelia? Não, só existe regra para exposição, né? Quando você faz um trabalho, apresenta aí sim, aí você tem que seguir aquela rotina que eles determinam, né? Hoje eu começar a colecionar selos, qual que é o caminho que você me indica para começar a colecionar? Primeira coisa é você se filiar a uma sociedade filatélica, né? Hoje você tem guias ensinando, né, como se coleciona. Tem, por exemplo, boletins, esse aqui, por exemplo, é um boletim do Brasil Filatélico, do Clube Filatélico. E você procura as sociedades para se informar e ter o curso de filatelia. Existe curso de filatelia, então? Existe curso de filatelia. Eu até estou pretendendo agora, eu abri um blog no Facebook, eu vou fazer um curso rápido de filatelia, para dar as dicas, né, as coisas básicas da filatelia. E você ensina filatelia aqui em Juiz de Fora? Já ensinei aqui, já dei aula aqui, já teve até curso no Correio. Já. Jorge, para a gente encerrar o programa, você acha que colecionar selos é considerado um processo cultural? Eu acho que é importantíssimo, é cultural e educacional, né? Eu não sei porquê, aqui tiraram, não sei porquê, da parte da prefeitura, essa parte cultural, mas não, ela é cultural e educacional. Tanto é que várias escolas públicas, volta e meia, vão ao Correio para fazer visita, para ter o curso de filatelia. Então eu acho que é cultural mesmo. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Clube do Circuito. Eu que agradeço a oportunidade. O programa fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma ótima noite. Até semana que vem. Até lá.